Mas é isso, eu não consigo pensar em 2026 sem pensar no desejo do povo de Aracaju em 2024. E no decorrer do tempo, cara, a gente foi vendo que se a gente fizesse algo exclusivo para inserir pessoas com deficiência na modalidade esportiva, apenas no grupo contendo pessoas com deficiência, estaríamos praticando o que a gente combateu a vida toda, que é a exclusão. Então vi muitos dos meus amigos e os filhos dos meus amigos enveredando pelo mundo das drogas e tendo suas vidas acabadas. Você não precisa sempre pensar que você precisa ter sido afetado por alguma causa de direitos humanos para defendê-la. Basta ser humano. E eu queria mostrar para meus pais que eu poderia praticar um esporte que tinha realmente um preconceito, mas que eu poderia estar acompanhando e seguindo, tendo meu rendimento escolar, fazendo qualquer outra atividade. A gente tem mostrado à sociedade, eu falo todo o parlamento, situação, oposição, que você pode ser harmônico e também independente. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar a Casa de Sopapo, o seu podcast de política e sobre política. Eu sou Kátia Santana e esta é uma realização da SET Comunicação Estratégica, a sua empresa de assessoria, comunicação, treinamento e capacitação. Esta terceira temporada, nós estamos aqui na WG Produções, muito bem acolhidos e muito bem hospedados para receber os nossos convidados. E hoje nós temos o prazer de receber o Sargento Byron. Vou apresentá-lo oficialmente, mas já quero cumprimentá-lo para a gente poder iniciar essa conversa. Sargento Byron, é um prazer enorme recebê-lo aqui na Casa do Sopapo. Prazer nosso, Kátia, de estar aqui, né, conversando com você sobre os temas que você aborda aqui, sobre política. Então, para a gente é uma imensa satisfação entendendo a audiência, o alcance, né, do seu podcast. Muito obrigada. Então, vamos lá. Byron Vigílio dos Santos Silva, o Sargento Byron, como todos conhecem, é vereador por Aracaju pelo MDB. É graduado em Direito e policial militar do Estado de Sergipe. Licenciado, óbvio, por conta do mandato. Ele é idealizador do projeto Estrelas do Mar, organização sem fins lucrativos que tem o objetivo de incluir pessoas com deficiência na sociedade, através da prática esportiva. Byron foi eleito vereador em 2020 e está exercendo o seu primeiro mandato político. Eu quero compreender onde é que começa o Byron político. É a partir da polícia, é a partir das ações sociais? Como é que funciona isso? Tá. Vou tentar ser bem sucinto e bem claro. Junho de 2009, agosto de 2009. Byron tinha um sonho de transformar, junto com um primo, que chamava Ailton, a comunidade da Atalaia, porque onde eu cresci, o índice de criminalidade e que pessoas que eram nossos amigos, nossos vizinhos, foram cooptadas pelo tráfico e foram mortas. Então, vi muitos dos meus amigos e os filhos dos meus amigos enveredando pelo mundo das drogas e, né, tendo suas vidas acabadas. Então, eu queria realizar um projeto social no ano de 2009 com adolescentes de escolas públicas ao entorno onde eu cresci, que é ali próximo ao cemitério da Atalaia, aqui na Atalaia, onde tem o G. Barbosa, a igreja, sim, terminal da Atalaia. Eu, atleta de bodyboarding, servidor público, né, estadual da Polícia Militar, formado em Direito. Seria uma interlocução entre a ideia que eu estava querendo desenvolver e as instituições que seriam as unidades escolares, escolas públicas estadual, como o professor Anísio Teixeira e a Escola Santos Dumont na Atalaia. A ideia era levar a prática esportiva que eu amava fazer para aqueles adolescentes e que pudessem, né, ter de alguma maneira como referência alguém que teve as mesmas origens, mas que, através do estudo, da disciplina, conseguiu, né, estar como um cidadão de respeito na nossa comunidade. Sim. Como atleta, formei alguns outros atletas, e um desses atletas que eu formei, meu primo, se destacou a nível Nordeste e nível Sergipe. Então, ele seria o vetor com os alunos das escolas públicas, a pessoa que daria as aulas e eu faria essa outra parte, mostrando os valores que o esporte agregou na minha vida. Só que, quando foi em março de 2010, meu primo trabalhando, fazendo um poço artesiano com o pai,
vai buscar uma ferramenta que eles tinham esquecido, se depara com um assalto próximo ao residencial Estilas do Mar, na Atalaia. Um adolescente de cerca de 14, 16 anos sendo assaltado, ele vai intervir, o cara desfere 3 tiros nele e mata. Passei um ano, né, foi março de 2010 até março de 2011, tentando entender o que é a vida, o que é que Deus tinha para mim. Assistindo uma matéria sobre inclusão social com a minha esposa, que também é policial militar em casa, eu vi o Dia da Inclusão em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, um projeto de surf com pessoas com deficiência. Começou aí a minha história com empreendedorismo social, fazer projeto social voltado a pessoas com deficiência. Ao longo de cerca de 9 anos, com a força dos amigos e familiares, o projeto foi se desenvolvendo. Só que as dificuldades de manter um projeto social sem aporte, sem recursos, sem receita, me fez ir no Rio de Janeiro conhecer um criador de um programa como o nosso, chamado Praia para Todos. Nesse momento eu mando um abraço para o Fabinho Fernandes, o criador do Praia para Todos do Rio de Janeiro, Instituto Novo Ser. Lá no Rio de Janeiro eu fui entender gestão de projeto social, como poderia apresentar os resultados, como poderia apresentar números que justificassem a importância do que eu já fazia aqui em Aracaju. E até para poder agregar investimento também. Perfeito. Porque a ideia era vender para a sociedade a importância do que a gente já fazia, não só como algo lúdico, mas como algo científico, algo que desse resultado, seja na promoção do desenvolvimento social das pessoas com deficiência, seja na promoção do desenvolvimento cognitivo, motor, múltiplo. E Fabinho já fazia isso há muito tempo, então ele sabia apresentar todos esses dados, porque eu já conhecia o projeto dele, né, e via o quanto ele tinha visibilidade e aporte de recursos para desenvolver o ano todinho a atividade que ele desenvolvia, que era similar à nossa. Chegando no Rio de Janeiro, o Fabinho fez: Byron, você já pensou algum dia, isso quase 10 anos após o início do projeto, né, 9 anos e alguma coisa, você já pensou alguma vez em ser candidato? Eu digo: Fabinho, eu sou polícia, irmão. Eu sei estar na rua, prendendo, né, fazendo o meu ofício. Eu estudei para isso. Eu acredito que não tem o trato que a política requer. Ele disse: você já faz política, você faz ações sociais, já faz política. Ser candidato é uma outra história. E o Fabinho é político também? O Fabinho é só empreendedor social, né? Ele não é da política, né? Ele tem hoje uma participação, ele foi secretário de inclusão lá por ser pessoa tetraplégica. O Fabinho é o primeiro brasileiro e um dos únicos do mundo sendo tetraplégico a saltar de paraquedas sozinho, né? E a história dele é muito inspiradora. E lá no Rio, ele disse: cara, você consegue fazer muito mais estando na política pela causa e pela bandeira que você defende. Eu digo: rapaz, mas eu vou ter que abdicar da minha carreira policial militar, né? É uma decisão que não podia ser apenas desejo meu, tem que ser algo em consenso com a minha família, com a minha esposa. E voltei para Aracaju. Voltando para Aracaju, né, continuei com as dificuldades de manter um projeto social, como sempre. Todo mundo que faz social sofre. E ao chegar aqui, um amigo que também é voluntário do projeto fez: Byron, você já pensou em ser candidato? Aí acendeu aquela luzinha. Aí eu fui conversar com a minha esposa, né, que chama Anne, né, disse: amor, como é que vai ser se eu for eleito? Você aprovaria eu sair candidato? O meu medo é que algo possa afetar o nosso filho, que o nosso filho seria o projeto. Porque quando a gente trata de política partidária, ideológica, e eu tenho o maior carinho pelo nosso filho, que é o nosso projeto. Então, eu pensei muito antes de ser candidato para que não afetasse o que eu vou desenvolver pelo resto da minha vida, enquanto Deus me der vontade, independente de estar candidato, de estar na vereança. Então, ela fez: Byron, eu acredito também que você possa colaborar tendo um mandato eletivo, ocupando uma cadeira, caso você venha a ser eleito. E é isso. Tive o apoio da minha esposa, dos meus pais, dos meus irmãos. Fui levar essa ideia para os meus amigos. O que é que vocês acham, né? Rapaz, se você quiser, a gente te apoia. Um dos nossos voluntários, que chama Marcelo Góes, Marcelo é publicitário de eventos. E Marcelo fez: Byron, se você quiser sair candidato, eu faço a sua campanha, vou estudar marketing político
e você não vai precisar me dar um centavo. Porque eu acredito no seu propósito, eu acredito em você. Eu digo, rapaz, não fala isso não. Ele fez, se você decidir, quando você decidir, me diga, porque eu vou me preparar para poder trabalhar com você. E outra, vou voltar a frisar, você não me deve nada. Beleza, quando foi em junho, ele fez, e aí, você quer? Eu voltei para minha família novamente, voltei para os meus irmãos, para minha esposa, e disse, e aí, amor, tá na hora de decidir. Ela fez, você quer? Eu digo, tem algo dizendo para que eu vá. Não perdia nada. Não fiz pré-candidatura e lancei meu nome no último dia das convenções partidárias. Fiz o registro de candidatura. Virou MDB mesmo? Não. Não? Partido Republicanos. Ah, tá. Eu, enquanto servidor público militar, eu acredito que, naquele momento, a conjuntura do partido, os valores, princípios, e era um partido que era alinhado de centro-direita, né, que poderia muito bem representar tudo que eu trouxe na minha trajetória. Né? Eu sei que eu sou uma pessoa de equilíbrio, nem dos extremos, nem de um lado e nem do outro. E tinham alguns colegas da segurança pública que também eram candidatos lá. Então, eu escolhi o Republicanos. Sim. E lá, o partido elegeu 2 vereadores. O pastor Eduardo Lima, da Igreja Universal, e o sargento Byron, da Polícia Militar. Muito bem. E a partir daí, eu queria só voltar um pouquinho na sua história lá atrás. Quando você fala, eu também vivi numa comunidade onde tinha muitas crianças e adolescentes envolvidos com drogas. Sim. Muitos morreram, a gente ali vendo a cena. Perfeito. Eu sou de São Conrado. Sim, conheço bem. Pois é. Então. Tem uma tia lá que mora lá até hoje. Então, e olha, na minha época era muito tranquilo. Diga-se de passagem. A comunidade, a gente antigamente, né? A gente conseguia sentar. Sim, na porta, passava, né? Brincando, enfim. À noite, dormíamos na esteira com porta aberta. Fiz isso muito. Então, óbvio que isso mudou muito. Mas mesmo nessa época, de forma muito, muito sutil, existiam meninos que estavam envolvidos com drogas, não sei o quê, e que acabaram morrendo ou presos, enfim. E qual foi a chave que fez com que você não se envolvesse? Porque às vezes não é falta de disciplina, não é falta de pai e de mãe dando correção e tudo mais. Qual foi a chave que fez com que você não se envolvesse com drogas e quisesse focar um caminho diferente, como eu também fiz? Massa. Essa pergunta é muito legal. Crescendo no meio, e a gente sabe que muitas das vezes a gente pode ser influenciado negativamente ou positivamente por alguém. Eu sempre fui apaixonado por praia, por surf. E para que eu surfasse, meus pais me cobravam sempre boas notas. E lógico, um esporte há quase 40 anos atrás de muito preconceito, né? Todo mundo dizia que nem todo maconheiro era surfista, mas todo surfista era maconheiro. Sim. E eu queria mostrar para meus pais que eu poderia praticar um esporte que tinha realmente um preconceito, mas que eu poderia estar acompanhando e seguindo, tendo meu rendimento escolar, fazendo qualquer outra atividade, né? Meu irmão mais velho abriu alas para mim, porque ele foi que começou a surfar primeiro e conseguiu manter a vida dele de estudos, então meus pais não viram nenhum problema em eu também estudar e pegar onda. Então, início de pegar onda, eu vi o quanto o gosto pelo esporte poderia disciplinar com uma referência. Então, eu que tive a mesma realidade dos meus amigos, eu estudei também em escola pública, estudei no Colégio Barão de Mauá, estudei no Colégio Santos Dumont, Ateneu Sergipense, eu entendia que você poderia fazer escolhas, cada um com, né, com nível ou não de ser influenciado positivamente ou negativamente por alguém. E eu queria para aqueles guris que moravam perto de mim pudessem olhar para um cara que está na polícia por mérito, por ter feito concurso público, tendo estudado na mesma escola, e eles pudessem ter essa mesma realidade praticando um esporte que agregava valor. Entendi. Entendeu? E ser uma referência, né? Porque eu Perfeito. fico muito feliz. Quando eu volto para o São Conrado, e volto sempre no São Conrado, eu fico brincando que eu preciso rever minhas raízes sempre, para não esquecer delas, né? Saber de onde venho. E fico muito feliz quando eu percebo como as pessoas nos acolhem. Como elas percebem que a gente, de alguma forma, impacta a vida delas. Né? Isso é muito bacana. Eu muito acredito, legal. Kátia, que as pessoas olham para você, e como eu acredito que olham para mim, que a gente conversa com os amigos e tal, e eles veem, eu poderia ser um policial militar, eu poderia ser um jornalista, eu poderia ser um publicitário. Sim.
Meu filho pode, porque Kátia saiu da mesma origem Sim. que eu. Eu conto isso sempre para as pessoas. Entendeu? E é justamente isso. Eu permaneço morando no mesmo bairro. Aos finais de semana eu paro nas esquinas com meus amigos, tomo minha cervejinha, como um churrasquinho, porque justamente isso. Eu sempre agradeço a oportunidade que eu tive de ter pais presentes, pais que queriam e direcionavam, e amigos. Porque também é fato, os Sim. amigos que estavam mais próximos a mim também tinham uma boa índole. Porque, como você disse, não adianta você ter condições financeiras se a pessoa que está do seu lado não tem boa índole. Então, eu Perfeito. tive bons amigos também próximos a mim que me ajudaram a seguir o caminho. Perfeito. Sargento Vereador Byron, o projeto de Estrela do Mar, ele traz resultados de forma concreta para esses meninos. E quem é esse público? Onde é que o senhor seleciona essas Legal. pessoas para participar? As pessoas me perguntavam sempre, eu até estranhei até agora você não ter falado, tipo, se eu tinha alguém na minha família com deficiência, né? As pessoas perguntam geralmente porque acreditam que para você ser militante de alguma causa que seja causa voltada a direitos humanos, que você tenha sido afetado diretamente por ela. E quando eu falo afetado eu sou preto, então eu tenho que levantar a bandeira em combate ao racismo. Eu sou pessoa LGBT, então eu tenho que combater a discriminação de gênero. Sim. Eu tenho um filho com deficiência, então eu tenho que militar em defesa dos direitos e garantias da pessoa que tem deficiência. Não, claro. Nós precisamos ser apenas seres humanos. Perfeito. E a bandeira tem que ser única. A Exato. vida. A vida, É. as pessoas, O respeito. né? O A respeito, dignidade. dignidade. Verdade. É isso. Então, o recorte que eu faço é nesse sentido. O projeto, inicialmente, foi pensado para inserir pessoas com deficiência na prática de esporte, na socialização, no contexto social, pessoas desenvolvendo prática esportiva. E no decorrer do tempo, Cátia, a gente foi vendo que se a gente fizesse algo exclusivo para inserir pessoas com deficiência na modalidade esportiva, apenas no grupo contendo pessoas com deficiência, estaríamos praticando o que a gente combateu a vida toda, que é a exclusão. Sim. Porque quando você reduz a atividade a apenas a pessoa com deficiência, elas não vão ter oportunidade de pessoas sem deficiência fazerem a mesma coisa e conviver, entre aspas, com os diferentes. Perfeito. E aprendendo a respeitar, inclusive, né? A convivência, né? Quando você convive com alguém que é diferente de você, você acaba entendendo que todos nós somos indivíduos. Individualidade quer dizer único. Sim, perfeito. Por mais que nós temos similaridades, nós somos cada um ser humano. Perfeito. Vereador, então o senhor hoje tem crianças com deficiência, adolescentes... Criança, adolescente e adulto. Eu tenho um aluno da minha idade. Pessoas com deficiência de ordem motora. Todas. Todas as deficiências. Todas. E tem também pessoas que não têm deficiência. Perfeito. Participando desse projeto. São quantos no total? Eu tenho um cadastro de mais ou menos 170 pessoas, mas em média frequentam por volta de 60, 70 pessoas. Como é que isso funciona? De que forma isso é executado? Aos sábados, a gente reúne estagiários das universidades, estagiários de educação física, de psicologia, de fisioterapia, de várias universidades e faculdades. Vocês têm o quê? Tem cooperação com elas? Como é que é? Isso. A gente tem termo de cooperação com a Universidade Tiradentes, com a Faculdade Estácio, com a Nassau, onde eles colocam lá estudantes para que eles tenham práticas extensionistas, práticas de extensão de fisioterapia, psicologia. Hoje a gente está tendo um olhar diferente de quando a gente começou, inserindo as mães, de cuidar de quem cuida, porque eu acho que você deve ter acompanhado o quanto o Brasil tem tido casos de autismo e da saúde mental das mães. Sim, né? A dificuldade que as mães têm tido, a sobrecarga emocional de saúde que as mães mães irresponsáveis, eu falo pais e mães, de pessoas com deficiência. Recentemente tivemos casos de suicídio. Sim. Né? Então, esse olhar ele tem que ser voltado para cuidar de quem cuida também, porque a maior parte das mães irresponsáveis, Kátia, são solo. Sim. O outro cônjuge abandona e deixa a cargo do outro cuidar, seja para o desenvolvimento escolar, de saúde, tudo, financeiro. Então, esse olhar de cuidar de quem cuida, a gente está tendo também, e assim, tem tido um resultado maravilhoso. Vereador, e a sua chegada no parlamento
Fez sentido o que o Fabinho falou para você lá atrás? Com certeza. Mudou a perspectiva e a forma de fazer o projeto acontecer? Sim. Para o projeto em si, eu acredito que não tenha mudado muito para o meu projeto em Sim. si. Mas para a causa, no geral, a gente conseguiu agregar muito. Trouxemos alguns projetos, Kátia, de grande relevância para a sociedade aracajuana. Deixa eu falar, apresentado ao parlamento. Ao parlamento e aprovado. E aprovados. Estão Né? em execução? Sim. Porque tem um grande problema no executivo, no legislativo, dessa relação, né? Aprovam-se leis e elas não são colocadas não saem do papel, prática, não saem do né? papel, são letras mortas. Pronto. Não é? Eu vou citar um caso específico e aí a gente fica muito feliz porque boa parte dos nossos projetos eles são construídos a várias mãos, né? E diante de anseios da sociedade. Sim. Antes de estar na política, eu já era um defensor da causa da pessoa com deficiência, com ações, né? E na política, com projetos e com voz e com voto. Sim. Então, na Câmara de Vereadores, levamos um projeto chamado Laudo Permanente. Sim. Kátia, imagine você, servidora pública, chamar de você, servidora pública, sendo responsável por um filho que tem uma deficiência de caráter permanente como o autismo. E que a lei já garante a você alguns benefícios para que haja o melhor desenvolvimento do seu filho. A exemplo, acompanhamento em terapias, e que essas terapias, Kátia, muitas das vezes caem no seu horário de trabalho. Todos os dias, às vezes. Perfeito? Eu tenho uma sobrinha autista que a mãe passa a semana inteira fazendo terapia com ela. Pronto, perfeito. A lei estadual garante que você tenha redução de carga horária. Só que para que essa redução aconteça, você tem que ter e apresentar ao órgão ao qual você é vinculado o laudo que atesta a deficiência do seu filho. Só que esse laudo, anteriormente, ele precisava ser renovado a cada 6 meses, 1 ano, Sim. e você passaria pela saga de ir a um psiquiatra, a um neurologista, a um psicólogo. Só que a condição do seu filho é imutável, ela é permanente. E por que de renovar o laudo? Sim. Então, a gente trouxe esse viés para o âmbito do município de Aracaju, incluindo as deficiências de caráter permanente, que pode ser aquelas síndrome de Down, paralisia cerebral, autismo. Isso para servidores públicos. Isso, a gente não pode interferir no direito privado. Privado, tá. Entendeu? Mas a gente fez o quê? E as concessionárias de serviço? Podem? Então, aí é direito privado, veja só. Concessionária você fala DESO. Sim, não é isso? concessionárias Vamos lá, de DESO. público. Se ele for estatutário, por exemplo, ele está amparado na legislação. Sim. Entendeu? Um servidor estatutário ele está amparado na legislação porque ele tem os direitos de quem é um servidor estatutário. Sim. Então a ideia foi o quê? Mesmo sendo em âmbito municipal, porque a sua lei é municipal. No âmbito municipal. Porque existia a lei estadual, sim, só que ela era mais restrita. Nós ampliamos. A lei estadual falava de síndrome de Down e de autismo. Tá. Nós trouxemos para deficiências de caráter permanente. Perfeito. Entendeu? Então, assim, como eu falei, nossos projetos são construídos a várias mãos. Sim. E aqui eu agradeço a colaboração da advogada e amiga, né, Sheila Cristine Fernandes, que nos ajudou muito na construção desse projeto. Então é isso, nosso mandato também é um mandato, Kátia, participativo. Sim. Entendeu? A gente traz as pessoas para que elas opinem e a gente possa levar a realidade do parlamento. Perfeito. Como é que você, aqui acompanha esse projeto, permita-me chamar de você, que faz esse projeto acontecer, que está ali na lida diária para que essas crianças, adolescentes e adultos tenham mais dignidade, percebe que há um cuidado do poder público para que, de fato, eles vivam com mais tranquilidade? Vamos lá. Hoje é fato, a gente está vendo um número crescente e o destaque hoje é para as pessoas que tenham o transtorno do espectro autista. Sim. Né? A política pública voltada ao desenvolvimento da pessoa com deficiência, ela tem que ser esparsa no sentido de contemplar as pessoas que possuem deficiência. Mas hoje, e graças ao número de diagnósticos que a gente vem tendo, porque o diagnóstico não é algo simples, ele requer a avaliação de vários profissionais. Demora, às vezes, anos para se demora. conseguir.
porque às vezes a pessoa tem características que se confundem com outros tipos de deficiências. Sim. Né? Então, esse relatório é composto o laudo é composto por relatórios de vários profissionais. Sim. E eles precisam realmente pôr à prova, né, os sintomas, né, das Sim. pessoas e tudo. Então, a política pública tem que ser voltada a atender o desenvolvimento específico e global. Específico no que eu falo. Por exemplo, a gente for falar de uma pessoa que tenha deficiência intelectual, por exemplo, geralmente essa deficiência ela vai vir acometida para que a pessoa tenha necessidade de ter um desenvolvimento motor, Sim. Físico também, né? E, como eu falei, intelectual. Então, precisaria de profissionais de múltiplos profissionais, né? Um Sim. atendimento diversificado para que houvesse justamente esse desenvolvimento. Sim. Sergipe teve o avanço na criação do CER4, que é o Centro de Reabilitação, né? Que é ali próximo ao TRT e o Hospital João Alves. Sim. Só que ainda a gente não consegue avançar no grupo de Aracaju, porque lá, por exemplo, não atende pessoas com deficiência que são oriundas do nosso município. Do nosso município, elas são atendidas no SER2, que é SER2 e SER3, que é a O que é ser? SER, quer dizer, Serviço? Centro Especializado em Reabilitação. Ah, tá. Né? Que lá você vai encontrar fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta. Então, esses espaços pediatra. têm esses profissionais? Existem, mas não conseguem atender a demanda que é gigantesca. Imagina. É gigantesca. Existe fila de espera para que as entidades que trabalham nesse desenvolvimento, como a PAI, esses centros de reabilitação, possam atender essas pessoas. E aí, se não tem atendimento, a dificuldade é maior porque essas crianças não evoluem, essas pessoas não evoluem no tratamento e acabam ficando mais prejudicadas. Mais difícil ainda, porque quando você consegue diagnosticar, você consegue direcionar os profissionais que vão trabalhar nesse desenvolvimento, Sim. no geral. Mas se, por exemplo, a pessoa tem a suspeição de ter, né, através de um atraso na fala, um atraso no caminhar, né, nesse desenvolvimento todo, e não tem os profissionais para diagnosticar, como é que ela vai ter o tratamento que é depois do diagnóstico? Sim. Então, tem ainda subnotificações de não ter o diagnóstico de inúmeras pessoas que estão aí aguardando para ter o diagnóstico, para ter o tratamento, né? Então, a gente tem buscado entender como o município de Aracaju, através da Secretaria Municipal de Saúde, pode ofertar, por exemplo, hoje a gente tem um profissional que ajudaria muito nesse diagnóstico, que é o neuropediatra. A gente está falando em criança, que é a base, né? Porque quando você tem uma idade maior, você vai ter um prejuízo enorme. Então, se a gente quer minimizar os impactos dessa descoberta, tem que ser no início. Na primeira infância na fase ainda, de desenvolvimento. Né? Então, se a gente não tem esses profissionais como um neuropediatra... E não tem com facilidade mesmo, não tem. Né? Nem no público, nem no privado. Nem no privado, exatamente. E quando tem no privado, o tempo de espera também é grande e o recurso que você despende ao pagar uma consulta é muito caro. Muito caro. Diz uma coisa, e com relação às pessoas que têm deficiência de ordem mental, problemas de ordem mental, que deve ser mais sofrido um pouco, porque tem menos condição e menos espaço de acolhimento. A visibilidade da importância do tratamento, né? A saúde mental, né? Os transtornos mentais. A gente foi procurado há alguns anos atrás, acho que um pouco mais de um ano, pelo pessoal do Hospital São José. Sim. Que é quem acolhe, né, as pessoas que têm algum problema de saúde mental, e os CAPS, Sim. né? Sim. Que é o Centro de Atendimento Psicossocial. E a gente vê que o investimento nesses locais é muito pequeno diante da necessidade que a população de Aracaju tem. Sim. Eu não tenho dados para te trazer, mas eu tenho relatos do quanto as pessoas têm sofrido no tocante ao avanço, né, da garantia da saúde mental das pessoas que fazem uso, os usuários, né, dos CAPs em Aracaju, do atendimento de urgência e emergência psiquiátrico que é o Hospital São José. Sim. Aliás, essa questão da dificuldade de acesso a atendimento, a exames e a qualquer ação nessa área de saúde é bem complexa, né? Essa semana eu recebi um caso de uma menina que tem 20 e poucos anos de idade, está com a doença degenerativa em um joelho, esperando uma ressonância nuclear para um processo cirúrgico. Tem 6 meses que ela está esperando. E agora o outro joelho começou a ser comprometido também. E ela está lá cadastrada no sistema e não consegue nem sequer a ressonância nuclear. Você imagina. Eu lembro conversando com os vereadores e
é bom você conversar com quem conhece um pouco mais sobre o assunto. Sim. Conversei um pouco com o vereador Dr. Manuel Marcos, e ele falava do valor que o Sistema Único de Saúde Paga. repassa para o município para as consultas médicas, que é um procedimento é muito insignificante. Era tipo 30 e poucos reais, recentemente. Dependendo do médico, né? Eu Sim. acredito. E aí isso desestimula aquele profissional a ele estar prestando serviço para a saúde pública. Sim. Então, praticamente os municípios eles vão à procura, a peso de ouro, tentando contratar para não deixar de ofertar aquele serviço de saúde. Sim. É por isso que a gente vê essa ausência de médicos. Vereador, politicamente falando, o que o senhor pensa, por exemplo, a gente vê hoje cota para negros, cota para deficientes em concursos públicos, pessoas com deficiência em concurso, eu corrigi aqui a minha linguagem, pessoas com deficiência em concurso público, mas a gente não vê cotas, por exemplo, nos partidos para pessoas com deficiência. O que o senhor pensa sobre isso? Vamos lá. O partido, vamos na sociedade, vamos lá. A política hoje, ela quer que as pessoas, ela entende que as pessoas se interessem pela essa participação, essa representação. Porque o partido ele é um recorte da sociedade, certo? Quando isso, o senhor corrigir, quando eu digo partido, na verdade, é legislação. Né? Como tem a cota para reserva, mulheres, né? a reserva de vagas, como tem da mulheres hoje, por exemplo. A reserva de vagas. Eu não vejo, eu sinceramente, a gente pode ver da seguinte maneira. As cotas, elas vêm para corrigir, né, desequilíbrio. Sim. Né? A gente sabe, eu sou oriundo de escola pública, mas também estudei em escola particular e eu acredito que as cotas deram condições de adolescentes que vieram egressos de escola pública pudessem ter acesso gratuito ao ensino superior. Sim. Porque então ficava apenas os melhores cursos reservados à disputa de quem estava numa escola particular, onde tinha o maior número de aulas, onde as pessoas não tinham greve, né? Sim. Então, é importante. Mas até certo ponto, a gente tem que entender o quanto tem que se investir na educação para que as pessoas possam optar realmente em estar numa escola pública, não porque vai ser vantajoso fazer vestibular ou a concorrência ela é mais paritária estando numa escola pública. A gente vê gente saindo de escola particular para estudar os 3 últimos anos em escola pública, porque a base educacional já foi feita e vai disputar em tese com quem teria, né, ele estaria levando vantagem. Então a gente tem que entender como pode melhorar o sistema educacional para que, independente do lugar que você esteja, se você escolher escola pública, você possa disputar realmente vagas, sem aquele preconceito de dizer você é cotista. Porque eu sei, pessoas falam para mim que você é cotista, você está aí, mas eu fiz mais pontos que você e você está ocupando uma vaga que poderia ser minha. E isso é muito injusto no sentido de constrangedor, né? De condições paritárias de estudo. Então, assim, é para corrigir um desequilíbrio, mas causa realmente um desconforto para quem eu acredito que ocupa. 2024, o senhor recentemente mudou do Republicanos para o MDB. Essa troca foi aproveitando a janela e pensando agora em 24 na eleição? Legal. Como eu disse, assim, eu fui muito, no início dos anos do meu mandato, fui muito bem recebido pelos republicanos, exerci, eu acredito que o mandato respeitando os princípios e valores da bandeira partidária ao qual eu estive vinculado há mais de 3 anos. E a gente entende a dinâmica da política, Kátia. Sim. O partido MDB, né, a gente foi conversando com os partidos que fazem parte do bloco aliado governista, né, e fomos convidados a ter uma conversa com as referências do MDB local, né, que é a delegada Daniela Garcia e o senador Alessandro Vieira. E eles viram o nosso nome como um quadro que poderia compor e envergar a bandeira do MDB com bastante ganhos, tanto para o vereador, tanto para o partido, já que o partido não vinha com nenhum parlamentar fora o senador Alessandro com mandato eletivo. Falar de si é bem difícil, eu não gosto de trazer adjetivos para o meu trabalho, né? Mas eu acredito que o nosso mandato ele foi avaliado pelas lideranças do MDB.
O grupo que o MDB estava formando, né, nessa composição da janela para disputar as eleições de 2024 era um grupo de bons nomes, né? A gente tem 2 ex-vereadores, como o ex-vereador Lucas Aribé, o qual, na política, nas primeiras referências que eu tive, Sim. de trabalho firme, Que tem produtivo. deficiência visual, mas fez um trabalho Exato. muito bacana. É uma pena, inclusive, estar fora da política, Não, né? a política com Lucas Aribé é política feita com P maiúsculo, com Sim, respeito, sim. com, sabe? É uma pessoa que eu acompanhei muito o mandato dele, tenho um carinho enorme pelo Lucas, pela mãe, né? Tinha também a delegada Georlise Teles, uma Sim. sua unidade na segurança pública, muito bem, né? Uma profissional excelente, formou inúmeros outros delegados, inúmeros outros policiais civis. Eu tenho também um apreço pelo Cabo Didi, que também foi Sim. vereador, o policial civil Álvaro Bento também tem uma trajetória muito legal na polícia, o Adriano Bandeira, então são nomes, Adriano inclusive foi suplente na minha chapa de Sim. republicanos, então eram nomes bastante competitivos e que agregavam muito à sigla. Então o fato de ter sido convidado pela delegada Daniela Garcia, que, né, é uma referência hoje, enquanto delegada de polícia, enquanto pessoa na política, de posicionamentos firmes, coesos, né? Então, pesaram muito na escolha, O senhor né? está no MDB aliado num grupo que é aliado, que dá sustentação ao governo do Estado. O senhor votará nas eleições, naturalmente, com os candidatos, o candidato escolhido nessa base lá governista, ou vai acompanhar Luiz Roberto, candidato do prefeito Edivaldo Nogueira? Então, até hoje, aonde eu sei, o candidato do governo do estado é o candidato Edivaldo Nogueira. O governador Fábio Mitidieri fala que o candidato dele é o candidato do prefeito Edivaldo A Nogueira. deputada Catarina Feitosa disse que está no jogo e é candidata do partido do governador. Então, até então a gente tem pré-candidaturas, Sim. né? A gente vai entender mesmo, Kátia, quem são os candidatos a partir do registro, né, das chapas. Pelo que o senhor percebe, e o senhor acompanha o prefeito Edivaldo Nogueira? Acompanho, sim, Sim. sim. Luiz Roberto está preparado para ser prefeito, para gerir a cidade em sendo eleito? Luiz Roberto, eu falo pelo pouco que eu acompanho da política, né, ele foi gestor da empresa de serviços urbanos do município de Aracaju, um dos maiores orçamentos. Aracaju é considerado uma das cidades mais limpas do Brasil, Sim. né? E isso parte também da boa aplicação dos recursos. Não sofreu nenhuma intervenção com relação à improbidade administrativa, algum questionamento da sua gestão ao longo desses anos. Então, não sou eu, né? É a trajetória dele como gestor à frente de uma pasta muito importante que fala sobre ele. Na Câmara existe o famoso grupo dos 15, né, que se reuniu muitas vezes para discutir política, para tomar decisões. O senhor está inserido nesse grupo ou o senhor não Vamos lá, compactua com... Deixa eu entender a fala do grupo dos 15. Porque o grupo dos 15 se reúne, de vez em quando, para discutir política, mas num direcionamento contrário ao que o prefeito Edivaldo Nogueira tem adotado, né? O vereador Ricardo Vasconcelos, presidente da casa, que já esteve aqui na casa de São Papo, inclusive, ele adota e tem defendido essa postura de descolamento dessa relação, mantém-se a relação respeitosa com o executivo, mas um pouco descolada para que a Câmara funcione independente da prefeitura. Gostei do substantivo que você tratou, independente. A gente sabe como o parlamento municipal foi visto pela sociedade aracajuna ao longo de alguns anos, e acho que uma das palavras que a gente mais ouvia é que a Câmara de Vereadores era um puxado do Poder Executivo. Sim. Era uma extensão, quintal, né? Alguns adjetivos pejorativos. O próprio Lucas Aribé dizia isso, né? A Câmara virou um puxadinho da prefeitura, que atende, só faz o que a prefeitura quer. Só que, assim, de perto eu acompanho a legislatura que eu faço parte, né? Enquanto policial militar, não tenho interesse em política partidária, né? Mas eu sempre analiso a atuação do conjunto. Sim. A Câmara de Vereadores sentiu a necessidade, há alguns anos atrás, Cátia, de eleger um presidente que fosse de primeiro mandato. Sim, historicamente. Perfeito.
A Câmara de Vereadores, sendo órgão independente, viu avanço de outras câmaras trazendo o implemento legislativo das emendas impositivas. Ganho do parlamento. Sim. O que é que eu digo a você? A gente está falando, você falou que fez um recorte do grupo dos 15 vereadores que fizeram história na legislatura, história no apoio aos servidores públicos municipais, história no apoio ao regionalismo, né? Os vereadores hoje podem levar às suas comunidades o desenvolvimento que talvez não fosse prioridade do executivo através dessas emendas, seja na área de saúde. O vereador, onde vai num posto de saúde e é cobrado, está faltando um material aqui para esterilização ou no gabinete odontológico. Como eu fui cobrado, está faltando ventiladores no posto de saúde da UBS Antônio Alves, na Atalaia. Está faltando no Santa Maria. Sim. Então, hoje, o que pode não ser visto como prioridade orçamentária do prefeito, o vereador pode, abrindo o seu mandato, abrindo a participação popular, essa melhoria. Usar essas verbas de emenda para poder suprir essa necessidade. Exato. Por que acontece? Aracaju, vou dar um recorte que você deve acompanhar sempre. São criados novos espaços públicos de lazer, mas não consegue acompanhar, ao mesmo tempo que se constrói algo novo, dar manutenção no que já existe. Sim. Eu tenho cobrado há muito tempo, né, do prefeito, que tem uma excelente gestão, Edvaldo Nogueira, a reforma de algumas praças. Né? E a gente sabe que às vezes não acontece. Né? Só quando está no limite que vai lá, retira um alambrado, algo nesse sentido. Aliás, essa é uma fala muito interessante, mas vamos chamar aqui a atenção da população, que às vezes bagunça muito também? Tem sim. Às vezes eu fico vendo na orla, por exemplo, gente, bancos de concretos estourado. Como é que consegue fazer aquilo? Eu tenho um recorte com relação ao banco de concreto, porque a gente está num lugar que tem maresia. Não, sim. E dentro tem ferro. Aí tem uma vida útil e tal, sim. Mas há também a depredação. A depredação, né, do patrimônio público. Sim. Mas o recorte que eu faço hoje, existem mandatos como o meu, que são temáticos, e tem mandatos que são regionalistas. Por exemplo, o vereador do bairro X, né, que ele é conhecido pela sua atuação de militância na comunidade e tal, blá, blá, blá. Ele pode justamente dar prioridade, ele é vereador de Aracaju, não, tem que realmente atuar em defesa de toda a cidade, Sim. Mas ele pode dar um olhar diferenciado para o bairro, para a representação que ele se sente mais identificado. Sim. Né? Sim. Então, hoje, a gente pode contribuir com a sociedade. De forma concreta, o que o senhor me diz é que a Câmara fez esse descolamento, digamos assim, do Executivo no sentido da participação efetiva nas decisões. Perfeito. É fato. Como eu te disse, a gente tem mostrado à sociedade, eu falo todo o parlamento, situação, oposição, que há realmente, você pode ser harmônico e também independente. Sim. Harmônico no sentido de que nós convergimos no mesmo pensamento que o prefeito traz de bom para Aracaju. A exemplo dos investimentos de mais de 500 milhões de reais para o desenvolvimento de alguns bairros da Zona Norte e da Zona de Expansão, com a infraestrutura de drenagem, esgotamento sanitário e pavimentação. Vereador, para a gente concluir, eu sei que a gente está em 2024 ainda, temos uma eleição pela frente, em outubro próximo, mas em política se faz campanha, não é a cada 2 anos, se faz política todos os dias, sai de uma eleição já pensando nas próximas 2, não é? 26, o senhor Byron pretende alçar um voo maior para deputado, por exemplo? O que é que você pensa, o que é que tem na sua cabeça projetado para a vida não política partidária, mas política de social dentro da política, dentro do parlamento, do mandato? Rapidamente um recorte e você vai me entender. Eu sou muito pé no chão, Kátia. Muito, muito pé no chão. Sou ciente do que a gente já produziu em prol do povo de Aracaju enquanto mandato. Sim. Mas qualquer outro planejamento, ele passa pela avaliação do povo de Aracaju que acontecerá no final do ano. Sim. Então, não há que se pensar em 2026, não pensando no que o povo de Aracaju vai escolher em 2024. Então, eu preciso entender e essa avaliação eu passei há 2 anos atrás, quando fui candidato a deputado federal,
né, em 2022. Coloquei Sim, meu nome verdade, esqueci. à disposição e tive uma votação expressiva de votos na nossa capital, né, sem que houvesse um apoio de um outro candidato. Eu tive quase 4.000 votos aqui em Aracaju. Lógico que são menos candidatos, uma outra Sim, realidade, mas isso quer dizer que eu parti de uma escolha de 1.743 votos para quase 4.000. Então, essa foi a primeira barreira, né, a primeira peneira que a gente passou. E eu espero que a gente possa estar também bem avaliado ao final de 2024. sim. Porque a Mas é ideia aquela é história essa. de cada dia a sua agonia. Perfeitamente, mas é isso. Eu não consigo pensar em 2026 sem pensar no desejo do povo de Aracaju em 2024. Perfeito. Fim de papo agora. Quero agradecer por sua participação aqui na casa. Papo muito agradável. Quero sim, Kátia. Muito bom o nosso bate-papo. Você sempre muito cordial, muito gentil, sem deixar de buscar os esclarecimentos, as perguntas que você queria ouvir do vereador Byron, né? E assim, a gente fala sobre a inclusão, né? E fazendo um recorte que você não precisa sempre pensar que você precisa ter sido afetado por alguma causa de direitos humanos para defendê-la. Basta ser humano. Perfeito. Vereador, muito obrigada por estar aqui na casa. Estou à disposição sempre, viu? Obrigado a você. A casa obrigado a sempre todos. aberta. Obrigado, amigo da técnica, né? André, tá ali, colega jornalista Obrigado, querido. André. A você que nos acompanha, muito obrigada pela companhia. Não esqueça que a Casa de Sopapo é feita por várias mãos, inclusive a sua. Participe, contribua, compartilhe. Estamos em todas as redes sociais. Então, até o próximo episódio. Tchau, tchau.